por mais que a gente não veja o número, quando a gente consegue identificar o que as pessoas estão fazendo em campo, onde elas estão e como elas são, você consegue identificar. Às vezes demora uns 5 minutos, às vezes demora 10, mas se você for por aí, você vai identificar mais fácil. Antes de você ver o vídeo, eu tenho um pedido aqui para você. Você tá vendo o link aqui na descrição do vídeo? É da live completa. Então, se você gostou desse trecho, aproveita para deixar o seu like, para compartilhar o link desse conteúdo e também assistir a live completa. Poxa vida, é só clicar no link aqui, aproveita para curtir lá também. Inscreva-se no canal, porque além da live do Caçapa tem muito mais coisa, tá bom? Agora sim o vídeo. Vai! Então, a gente precisa entender, antes de mais nada, o que aquele esporte pede da gente, né? Afinal de contas, eu estou falando de quê? Eu posso estar falando de 1000 esportes diferentes. Atletismo, natação, futsal, handebol, futebol de campo, basquete, vôlei. Já fizeram um meme meu aqui, né? Que momento. Só vou fazer uma figurinha disso aqui. Cada esporte tem a sua peculiaridade na hora de você olhar por que está acontecendo, né? Então, o futebol, que é mais a nossa, que é aquilo que a gente está mais acostumado, ele é mais fácil no sentido de que nós temos um domínio completo do jogo. Qualquer brasileiro, né? Nós, narradores que são narradoras que estão aqui, que assistem ao jogo de futebol, a gente sabe o que faz um lateral direito, a gente sabe o que faz um zagueiro, a gente sabe o que faz um meia, a gente sabe o que faz um ponta, a gente sabe, né? Então, por mais que a gente não veja o número, quando a gente consegue identificar o que as pessoas estão fazendo em campo, onde elas estão e como elas são, você consegue identificar. Às vezes demora uns 5 minutos, às vezes demora 10, mas se você for por aí, você vai identificar mais fácil. Há esportes que você não consegue identificar pelo posicionamento dos jogadores, porque não se trata de posição, e sim de uma função. A gente já falou sobre isso aqui nesse canal, mas é importante a gente relembrar. O basquete, por exemplo, quando você fala posição, o jogador tal é um cincão. Primeiro ele não é o camisa 5, então já não dá para você ir por aí. E segundo, ele não vai ficar só lá embaixo da cesta, como um pivô. Ele vai se mexer, dependendo da jogada, porque o basquete tem sinais de jogadas preparadas previamente no ataque. Você vai ver, às vezes, o armador fazer vários sinais, cada sinal daquele é uma jogada. E tem planos defensivos, de trocas, né? Então um cara tá fazendo uma marcação no armador e de repente ele chama uma troca, ele sai, vai marcar um outro cara e um outro cara chega aqui porque ele percebeu que tem uma desvantagem ali na defesa em relação ao ataque. Então, se você olhar para onde o cara ficar na quadra, quando você parar, olhar para ele e olhar na escalação, o cara já saiu de lá, você já se ferrou. Você já não sabe quem é. Aí quando você olha de volta para a tela e você não vê o cara lá, você já se perde completamente, porque você perde o fio da meada, né? O vôlei é a mesma coisa, e o vôlei é pior, porque o vôlei tem 3 toques na bola e a jogada acaba. Então, ou você entende o que fazem os jogadores, ou você vai ficar louco, porque quando a bola sai do saque, aquele rodízio que você vê ali, ele se mexe. Então, o cara que tá na posição 1, às vezes ele vai lá pra posição 3, porque ele é o levantador, então ele vai lá levantar. Às vezes o oposto tá na 2, e aí quando faz a jogada ele vai pra saída de rede, o ponteiro passador vai atacar. Se você ficar olhando onde eles ficam na quadra, tá morto. Futsal. Fulano é fixo. Ele é fixo. Tô narrando a Kings League, isso vale pro Fut7 também. Kings League é Fut7. Tem um jogador chamado Dedé, na Real Elite, que ele é fixo quando o time não tem a bola. Quando o time tem a bola, ele dá o primeiro passe e vira pivô. E aí? Como é que faz?
O ala, ele não fica só nas beiradas. Ele vai rodar, ele vai trocar de posição, ele vai fazer o bate, ele vai às vezes dar uma de pivô. O pivô às vezes sai, dá referência ali, vai criar jogada no lado ali da área. No handball a mesma coisa. No handball então é uma loucura. Você tem o ala e o ponta. Tá bom, os pontas você costuma... É o único que você consegue ver. Os pontas estão lá como se fosse na zona morta do basquete ali, né? Bem na quina da quadra ali. Então são os pontas. Legal. O resto, filho, armador central, o ala armador, o pivô. O pivô você vai ver e você vai entender quem são também pelo tipo físico e também pela movimentação dele na quadra. Tá? Os outros esportes, a gente vai mostrar tudo isso aqui em vídeo para vocês na sequência, tá? Os esportes individuais, que são individuais, mas não são, né? Por exemplo, o atletismo tem provas rápidas e provas longas. Então, você tem as raias, na natação também. Só que se você só decorar a raia, se você por algum motivo perder ali a por exemplo, a ordem das raias, né, que é de dentro do campo para fora no atletismo, e do meio da piscina para fora, no caso da natação, se você não souber quem é a pessoa que está correndo, às vezes você pode se confundir, como já aconteceu comigo. E tem provas, por exemplo, que eles saem em raias e depois eles viram uma fila depois. Então não dá para você decorar raias, tem que saber quem são as pessoas. Tá? Então, assim, já colocando as dúvidas da galera aqui, ó. E tem essa questão que o Dregger coloca aqui da imagem, nem sempre a gente tem a melhor imagem. E eu vou te falar, hein, vou falar uma coisa para vocês. Eu não tô falando só de competição pequena, não. A imagem da Libertadores é uma droga. Você põe no HD da Globo, a imagem é ruim da Conmebol. Tem pouca luz. Não sei se isso é equipamento, o que é, mas não dá para comparar a transmissão do Brasileirão com a transmissão da Libertadores, que é a geração única da Conmebol para todo mundo. Então, campeonato inglês. Pô, eu tenho dificuldade. Eu sempre acho que dá para ser melhor aquela imagem lá. Parece às vezes meio lavada, às vezes escura, sei lá o que é. Né? Então, campeonatos grandes. Né? Então não é só... E isso é um desafio pra gente, porque a gente tem que ver. Né? E no estádio é a mesma coisa. Tem estádio como a Arena do Corinthians, você tá no 10º andar, você vê os caras correndo lá embaixo, são formiguinhas, você não sabe quem é quem. Você não consegue enxergar o número na camisa. Né? O Allianz Parque é melhor um pouquinho, porque é o 6º andar, você já vê melhor. O Morumbi, pra mim, é perfeito nesse sentido, os estádios daqui de São Paulo, né? Igor Mendes, o FIFA Friends, na entrevista do Marcelo Alde, como o pet destruidor de casamentos. Me ajuda muito com a identificação dos jogadores e esquema táticos. Isso com futebol. Vou chegar lá, Igor. Pra quem gosta de treinar narração jogando FIFA, a barrinha com os nomes de jogadores que fica no canto baixo da tela pode ajudar na identificação dos jogadores? Depende, Matheus. Eu acho que ajuda mais na hora da pronúncia, quando são campeonatos de fora e você não tem certeza das pronúncias corretas dos nomes. Quando eu estou muito em dúvida, eu ligo aqui o meu FIFA, boto a narração no idioma local e vejo como o nome deles é falado lá. E aí... Mas para identificação depende, porque às vezes o avatar lá, se ele não tiver a face escaneada, não vai ser igual. E às vezes o cara pode estar usando um sinal, alguma coisa, né? Que não é exatamente o que ele está usando na vida real. E aí você se ferra, entendeu? Aí pode causar um engano.